Luísa Martins, estamos trabalhando ainda com o mês de fevereiro, não é isso? Para a primeira denúncia sobre o caso da trama golpista. A PGR, você traz essa informação para a gente, já está nos últimos ajustes no texto para apresentar ao Supremo Tribunal Federal antes do Carnaval, que neste ano cai em março, sobre as primeiras denúncias nesse inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado no país. Luísa, a gente conseguiu avançar um pouco em prazos e você já trouxe até do fatiamento, do que vem nessas primeiras denúncias, traz um pouco da memória do que a gente já sabe, né? Porque, por enquanto, é uma expectativa. A gente sabe método, forma, mas ainda não sabemos quais serão os argumentos do PGR no caso. Exatamente, Tainá. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tem feito, então, os ajustes finais nesse texto da denúncia, que está já praticamente finalizado ali dentro da PGR, com expectativa, como você disse, de uma apresentação dessa denúncia ao Supremo Tribunal Federal ainda no mês de fevereiro. Até foi abrir o calendário aqui, o dia 28 de fevereiro cai numa sexta, no sábado já começa o feriadão de Carnaval, então essa expectativa é de que, enfim, mais ou menos aí 2 semanas, um pouquinho mais, essa denúncia seja de fato enviada ao Supremo Tribunal Federal. O que a gente pôde apurar até agora, Tainá, essa denúncia, claro, é mantida ainda em sigilo e tem sido tratada dentro da PGR com muita reserva, então é até bastante difícil acessar essas informações, é que o ex-presidente Jair Bolsonaro, também o general Walter Braga Neto, vão estar numa primeira leva, né, de denúncias. Há uma possibilidade forte, né, e segundo interlocutores, essa de fato é a tendência de que Gonet apresente as denúncias de forma fatiada, né, dividindo essa denúncia com base nos núcleos de atuação que foram apontados pela Polícia Federal naquele relatório de 884 páginas que consta, no qual consta a lista de indiciados, né, pela trama golpista depois que Bolsonaro perdeu nas urnas em 2022. E a gente lembra que eram vários núcleos, né? Tinha um núcleo especificamente para produzir desinformação, para produzir fake news. Havia um núcleo da própria organização, né? A liderança dessa organização criminosa, que nesse bojo aí estão incluídos Bolsonaro e Braga Neto, por exemplo. Havia um núcleo jurídico, né? Que era o responsável, por exemplo, por aquela elaboração da chamada minuta do golpe. Havia também o núcleo de investigação, o núcleo de monitoramento ilegal, né, que é o chamado núcleo da ABIN paralela, que era usada ali uma estrutura do governo por meio da ABIN para monitorar os desafetos do então presidente da República, Jair Bolsonaro, entre eles o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da investigação. Então está todo mundo nesse compasso de espera. De fato, há uma expectativa de que nas próximas 2 semanas seja então enviada ao Supremo essa primeira parte da denúncia. Por que há essa avaliação de que é preciso fazer essa divisão, esse fatiamento, Tainá e Uribe? Por quê? Se for colocado uma denúncia só com os 40 indiciados, isso vai levar um tempo enorme para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, com o risco, inclusive, de isso ficar até para 2026, o que é um cenário considerado ruim ali pelos ministros do Supremo e também pela própria PGR, para não embolar com o ano eleitoral de 2026. Então, a avaliação é de que, fatiando as denúncias, pelo menos o caso dos líderes da organização criminosa, que são apontados pela PF como sendo Bolsonaro e Braga Neto, por exemplo, possa ter o julgamento mais célere e, com isso, haver essa finalização ainda este ano.